Olá, bem-vindos a mais uma reunião semanal, o nosso Evangelho no Lar. Recomendamos que coloquem os copinhos e a água de forma a que, durante a nossa atividade, os nossos minutos em que vamos estar aqui em conjunto, os nossos amigos espirituais possam preparar a água para depois, na parte final, podermos bebê-la. Nós vamos, como é habitual nesta nossa atividade, iniciar com um cântico. Página 41. Vamos, irmão. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a tristeza te devora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Mestre Jesus, abençoa o nosso lar, a nossa família, e assim, gratos, Senhor, iniciamos as reflexões desta noite do Teu Evangelho, da Tua Boa Nova, e que as doces vibrações dos Teus mensageiros e as Tuas próprias vibrações, nosso Mestre, nos envolvam no decorrer da semana. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 6. A lei do Antigo Testamento é personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado,
não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e através de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, trazendo cada um aos homens o tributo das suas luzes para lhes fazer conhecer esse mundo e a sorte que aí os espera. Item 7. Tal como Cristo disse, não venho para destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, não venho para destruir a lei cristã, mas para a cumprir. Ele não ensina nada ao contrário do que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que apenas tinha sido dito sob uma forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como também anunciou de igual modo a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luís, a mensagem de hoje, item 35, intitula-se Indagações no Cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho, ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso da animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e na leitura do livro Sinal Verde, elas traz-nos sobre as reflexões para o dia de hoje no nosso Evangelho. E ela nos lembra sobre a história das 3 revelações, das quais nós vemos estudando nesses últimos dias. A primeira, através de Moisés, que trouxe para nós, enquanto humanidade, as leis divinas, os 10 mandamentos, representados por elas. Depois, a segunda revelação veio através do nosso amado Mestre Jesus, para cumprir aquilo que foi prometido pelas Escrituras Sagradas, pela vinda do Mestre até nós. E a terceira revelação se dá com o Espiritismo, que traz para nós, enquanto humanidade, uma nova ciência, que veio revelar a nós, humanos, através das provas irrefutáveis e das manifestações dos espíritos através dos médiuns, revelar a nós, humanos, a natureza do mundo espiritual pela qual Jesus já nos falava e também nos outros profetas, e também as suas relações, as nossas relações com o mundo espiritual e nós como o mundo corporal. Então, assim como Jesus, o Espiritismo não veio revogar a lei, ele veio fazer cumprir, não veio modificar a lei, veio para cumprir aquilo que o próprio Mestre Jesus nos prometeu
antes de voltar para o plano espiritual, que não nos deixaria só, que traria para nós o Consolador e queria explicar esse Consolador tudo aquilo que nós, naquele momento da vinda de Jesus aqui na Terra, não tínhamos ainda condições de compreender perfeitamente por conta das nossas imperfeições, porque ainda não estávamos preparados para compreender aquilo que o Mestre já nos deixou. Por isso, Jesus nos falava por parábolas. Então, desta maneira, o Espiritismo nos blinda com a fé raciocinada. Não é uma fé cega, é aquela em que nos traz a razão, face a face, em todas as épocas. O Espiritismo veio no século XIX, considerado pela humanidade o século da luz. Saímos da Idade Média, dos tempos mais difíceis, da crença pelo crer sem compreender. E depois o Espiritismo traz essa compreensão e nos esclarece por quê. Nos esclarece o que nos acontece, por que nós estamos aqui, qual é a nossa função aqui. Então, essa função, essencialmente, a missão do Espiritismo é nos auxiliar na nossa progressão, na nossa progressão essencialmente moral, mas também intelectual, mas essencialmente moral. E esse caminhar da nossa progressão se dá pela prática, esses exemplos, pelos questionamentos, pelo questionamento de nós enquanto indivíduos, porque nós somos seres coletivos, como muitos seres da natureza, criados por Deus, nós também somos seres coletivos e que precisamos uns dos outros para poder sobrevivermos, para poder mantermos e também para aprendermos uns com os outros. E é isso, o lembrete que o Mestre nos prometeu, e também numa das suas passagens, quando nos estimulou, que mesmo diante das nossas imperfeições, daquilo que hoje nós ainda precisamos aprender, ele deixou-nos a mensagem de esperança, mostrou-nos que esta vida pela qual nós estamos a passar era transitória e que a verdadeira vida é a vida do reino do Pai, do reino de Deus, o reino dos céus, quando nos disse que tinham várias moradas na casa do Pai. Então, essas moradas vão estar em relação com a nossa progressão, com a nossa compreensão do ser de perfeitos, buscando esse nosso melhoramento, esse nosso burilamento. Daí a importância do nosso questionamento dessas reflexões que André Luiz nos traz nesse livro Sinal Verde, nos mostra que não é só nós apontarmos o erro no próximo, é nos colocarmos, usarmos da empatia. Sabemos que esse é um desafio diário, é um passo que nós devemos exercitá-lo todos os dias, mas que, acima de tudo, nós temos Jesus. Nós temos esse Mestre que nos compreendeu, que compreende ainda o nosso estado evolutivo e que nos estimula a sermos melhores pessoas, essencialmente com aqueles com os quais nós convivemos no nosso lar. Então, o convite que Jesus nos faz é trazermos para nós esses questionamentos e, se estamos ligados e tocados pelo coração, praticar o bem, exercitar o bem, começa conosco próprio, com a nossa compreensão das nossas limitações, da nossa aceitação, mas, acima de tudo, o olhar e a mensagem de esperança que o Espiritismo nos traz, nos mostra, através da reencarnação, que nós estamos em contínuo aprendizado e que estamos próximos, pelas revelações que os espíritos do plano superior maior nos dizem, que nós, enquanto moradores desse planeta Terra, estamos num processo próximo de transformação para um mundo de regeneração. Então, o tempo é o senhor mais importante de nossa vida. O que nós estamos a fazer com o tempo que nós temos?
As 24 horas do nosso dia, como nós estamos a aproveitá-las, como nós estamos a analisar e a fazer, a praticar aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então, que nós possamos fortalecer os ensinamentos do Mestre Jesus em nossa vida, na nossa família, e também, essencialmente, nos fortalecermos, porque tem horas que nós nos fraquejamos, sentimos-nos cansados ou não compreendemos, mas se fortalecermos na fé raciocinada e na esperança, na alegria que o Mestre traz quando estendeu a sua mão para aqueles que sofriam, tanto do corpo como da alma, e foi capaz de trazer luz, esperança, paz e alívio para todos os corações que sofrem neste nosso planeta. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós vamos percebendo, com a terceira revelação, como ouvimos na leitura, mais ou menos, aquilo que são as programações superiores para a evolução do homem, para o progresso do homem. Ouvimos que veio primeiro Moisés, primeira revelação ao mundo, ao homem, trouxe os 10 mandamentos, 10 orientações para os homens daquela época elas servissem como código divino, código de conduta. Claro que sabemos algumas dessas revelações, algumas dessas anotações, mandamentos, estão lá colocadas instruções que o homem ainda hoje não consegue cumprir. Veio depois de Jesus, já noutro tempo, já para outro género de pessoas, já para outro género de pessoas mais avançadas, que trouxe o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Veio cumprir a lei de Moisés, como ele disse, mas veio esclarecer outras coisas importantes, para que nós, de uma vez por todas, começássemos a perceber que não somos apenas matéria, corpo, não somos pessoas apenas que nascemos, em certa época, através de determinado ato dos nossos pais, e que nos juntamos à sociedade para cumprirmos os deveres da sociedade. Há algo mais que temos, por isso Jesus trouxe novas instruções, novas mensagens, novas formas de nós podermos começar a compreender que não somos só corpo. Falou no Espírito, falou em Deus, que é Espírito. E sendo Deus o Criador, é pressuposto que possamos entender que também somos sua criação, porque somos criação de Deus também. Mas Jesus, já no seu tempo, como nos refere o Evangelho de São João, relembra que era necessário enviar ainda o Consolador para lembrar a sua doutrina e esclarecer todas as coisas. Então ele sabia, Jesus, que era preciso que as dúvidas que foram criadas ao longo dos séculos por interpretações divergentes das pessoas, dos homens, em relação àquilo que é a fonte divina que ele nos trouxe, que era necessário haver uma outra explicação, mais consentânea com as realidades que ele quis demonstrar, que ele quis exemplificar, que ele quis dizer-nos e trazer-nos. E está aí o Consolador. Está aí o Espiritismo como terceira revelação, para que o homem hoje não diga que desconhece as leis, para que o homem hoje não diga que não sabe. Não, hoje todos podemos saber. E mais, hoje todos devemos saber. Devemos preocupar-nos em saber cada vez mais, porque está provado, e a ciência aos poucos vai desvendando estas nuances, estas coisas que parecem dúbias, mas que são confirmadas por Jesus, são confirmadas pelo Espiritismo.
Estamos na época em que o homem tem que levantar a sua cabeça, tem que se levantar a sua investigação, os seus conhecimentos e orientá-los para perceber melhor o que somos, o que é isso do espírito, o que é isso que está aqui junto deste corpo, habitando este corpo, e que é de facto o ser inteligente, o ser imortal. Então a ciência está aí para nos ajudar a desbloquear muitas das coisas que o homem investigador e cientista procura seguir através daquilo que são os métodos que habitualmente conhece. São os métodos científicos, métodos que não o levam a perceber as questões da vida espiritual. Mas está cá o espiritismo, como ciência que é. Exatamente com essa grande missão, convidando o homem-ciência para que investigue ele próprio através das orientações dos imortais, porque o espiritismo não está personificado, está na Terra, foi na Terra trazido pelos espíritos, pela grande falange do espírito de verdade, de Jesus, que é o governador da Terra. E foram os seus espíritos que vieram trazer ao longo dos tempos, naquela época, divulgando, como hoje ainda continuam a divulgar, muitas coisas que são necessárias para o nosso crescimento. Estamos aqui para aprender como espíritos. Devemos perceber sempre que nunca nos podemos esquecer dos 2 mandamentos maiores: amar a Deus e amar o próximo, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Diz Jesus que aqui está toda a lei e os profetas, mas o homem, mesmo o homem ciência, não entende ainda, não consegue perceber a profundidade espiritual destes 2 mandamentos. Está cá o espiritismo para ajudar. Estas explicações que fazemos, estas orientações que damos para que todos também possam meditar sobre elas, são orientações importantíssimas para percebermos que temos que conhecer os códigos da vida. A grande boa nova, o grande evangelho que Jesus trouxe, é o código principal. Vamos ter que o perceber melhor. E o espiritismo veio hoje detalhar todas as dúvidas que, entretanto, surgem e têm vindo a surgir ao longo dos tempos para os homens que querem conhecer mais e melhor. O convite está feito. Nós somos seres que pertencemos ao mundo espiritual. Temos que conhecer esse mundo. O espiritismo vem nos ajudar. Que sejamos capazes de agora ouvir, perceber, analisar, ler, estudar se necessário, porque é bom que possamos estudar conforme nos apela o Espírito da Verdade, quando nos disse: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo, como um apelo mais recente, para que o homem de uma vez por todas se abra ao conhecimento da vida espiritual, para que se conheça de facto no seu todo e se conheça a si próprio. Que a paz dele, de Jesus, que está connosco, com os bons amigos que sempre nos acompanham, continue a acompanhar este nosso Evangelho, agora e sempre. Somos todos irmãos e é isso que temos que interiorizar e pedimos, Senhor, ajuda-nos de facto a ver-nos como tal, para nos conseguirmos ter uns para com os outros a paciência, a tolerância, a aceitação de como são, a indulgência, a sabermos perdoar, Senhor, a sabermos agir uns para com os outros como Tu efetivamente ages para conosco, porque todos nós temos imperfeições, todos nós ainda muito erramos e também gostamos de encontrar nesses momentos alguém que nos escute, alguém que nos perdoe, alguém que nos dê outra oportunidade, que nos dê o seu ombro amigo, a sua mão fraterna. Ajuda-nos assim, Senhor. Te pedimos por todos os que sofrem, com o nosso amor em movimento, através da prece, através do nosso pensamento. Ajuda a todos os que sofrem, Senhor, neste mundo terra. Tu sabes onde se encontram aqueles mais necessitados dos 2 planos da vida. Que o Teu amor, Senhor, a Tua serenidade, a Tua paz, a esperança, a fé, os visite a todos, para que
que consigam enfrentar as vicissitudes da vida, que são naturais, que todos passamos por elas, mas tudo passa. Nada dura eternamente, tudo passa. E é com essas vicissitudes, com essas coisas menos boas, enfim, que nos surgem, que nós também nos fortalecemos. E também é nesses momentos que nós mostramos se de facto acreditamos no teu Evangelho, acreditamos em ti, Senhor, porque só tu és o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Senhor, a crer verdadeiramente, a mostrar a nossa fé, a nossa gratidão em todos os instantes, bons ou menos bons, da nossa vida. Que assim seja. Página 19. Oração de São Francisco. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com a dor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome. João foi com Jesus, o filho de Maria, o acompanhou na cruz. Assis, filho adotivo, da luz o mensageiro, da luz o amitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, um habitar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, Espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário também te ajudará. E os filhos do Calvário dor abrandará. O Evangelho no lar é uma sequência daquilo que o Cristo fazia no seu tempo, quando, por vezes em casa de Simão Pedro, reunia os apóstolos, ou até na natureza, eles se juntavam junto ao lago de Genezaré e falavam sobre as verdades divinas.
Era uma forma que o Cristo tinha de os juntar, de os unir e de os fazer compreender através do diálogo que ele dava, que ele fazia, e das perguntas que lhes eram formuladas pelos apóstolos, os esclarecer melhor. Este nosso Evangelho tende, de alguma forma, a ajudar-nos a compreender melhor aquilo que são os fundamentos espirituais que estão por trás das mensagens, que às vezes são pequenas, mas de muita profundidade espiritual. Então é bom que nós o possamos fazer para percebermos bem as leis que nos governam, que nos orientam, que nos dão seguimento e nos permitam a nossa evolução na direção do mais alto. Por isso, sugerimos a que todos nos juntemos sempre e que conversemos sobre as questões que são levantadas, olhando para aquilo que são as orientações e fazendo os nossos próprios comentários. É bom que assim o façamos. Por nós, vamos nos despedir, dizendo que estaremos de novo, como nas palestras, à quarta, à sexta e à segunda-feira, e, neste momento, desejamos a todos os lares que estão connosco na nossa audição, desejamos muito boa noite ou muito boa tarde, conforme a hora e o local onde sejam a escutar-nos, e agradecer a presença amiga dos benfeitores espirituais que estão sempre connosco quando nós nos reunimos para lembrar a mensagem do nosso Mestre e Senhor.